Fala, tesouros, tudo bem? Mais um vídeo aqui para vocês. Um assunto hoje que envolve da química, o centro de praticamente tudo que cabe para a parte de cálculo. Vejam, a estequiometria é um ramo que você vê em muitas e muitas provas. Até porque, pessoal, a estequiometria ela brinca dentro das soluções, dentro das propriedades coligativas, termoquímica, eletroquímica, radioatividade. Então, meus caros, tudo que envolver química vai ter um pouco de cálculo na parte proporcional, na parte quantitativa das análises. E aí, eu escolhi, dentre tantos, a titulação. Também pode aparecer com o nome de titulometria e se dá fundamentalmente, não somente, mas fundamentalmente de duas formas. A titulação por neutralização e a titulação por gravimetria. A titulação por neutralização é a mais comum de aparecer em provas porque é a reação entre ácido e base, né? E aí como é que ela funciona? Vamos lá. A gente tem aqui um dispositivo, um recipiente, um material do laboratório que recebe o nome de bureta. A bureta é um tubo cilíndrico de vidro transparente, todo graduadozinho, tá? E aqui embaixo nós temos um recipiente que vai receber o titulado, né? O processo da titulação, que é o Erlenmeyer. Meus caros, reparem no seguinte, a titulação ela é um processo que envolve dois temas da química, o estudo das soluções e a estequiometria em si. Por quê? Como eu te falei, na análise por neutralização, você vai ter um ácido e uma base, a reação entre eles é a de neutralização, e aí a gente sabe, né? Vamos colocar aqui no Erlenmeyer um indicador, a mudança de cor desse material vai indicar se o meio já neutralizou ou não e tal. Se fosse uma titulação por gravimetria, o que iria ser formado aqui era um precipitado, um sólido insolúvel. E isso aí é bastante utilizado na química analítica, no nível superior e tal. Mas vejam, na bureta, a gente vai utilizar o titulante. Quem que é o titulante, pessoal? O titulante é o material, é a solução que vai nos permitir realizar a titulação. Já no Erlenmeyer, o que vai ter é o titulado. Titulado que você pode encontrar em alguma questão mais técnica com o nome de analito. Só um parênteses, tá? Aqui no Erlenmeyer, você vai ter um determinado volume da solução a ser titulada. E aqui, na bureta, você vai ter todo o volume da bureta preenchido com o titulante. Como eu te disse, o titulante é o material com o qual você sabe e você vai proceder à titulação. Então, do titulante, pessoal, você vai conhecer a concentração será conhecida do titulante, e você vai identificar o volume dele que foi consumido justamente a partir do experimento. Na bureta você tem uma torneirinha aqui embaixo, um controladorzinho de fluxo, que você vai abrir, o titulante então vai cair no Erlenmeyer, vai entrar em contato com o titulado, vai haver uma reação, por isso que eu te disse, pode ter isso aqui lá no capítulo de estudo das soluções, na parte que a gente chama de mistura de soluções com reação entre os solutos. Então, coloquei aqui o titulante, deixei entrar em contato com o titulado, houve a reação. No Erlenmeyer, a gente vai colocar junto ao titulado o indicador. Por quê? Porque eu repito, pessoal, nós temos fundamentalmente dois tipos de titulação, titulação por neutralização e titulação gravimétrica, mas a gente vai entender o processo pela de neutralização. Então eu vou usar um indicador, que é uma substância que muda de cor à medida que o pH se altera entre ácido ou básico. Ora, mas então entendamos. Se nós sabemos o volume e a concentração desse negócio aqui, do titulante, sabemos o volume do titulado, queremos descobrir a concentração. Então, pessoal, eu posso dizer para vocês que existe um passo a passo meio que fixo para as questões que envolverem esse raciocínio da titulação. Entenda, o primeiro passo, e é uma coisa que eu sempre falo, tá?
Sempre que uma questão te der concentração e volume de uma solução, começa logo multiplicando os dois, pessoal. Claro, adapta a questão da unidade, porque geralmente a concentração vem em mol por litro ou em grama por litro, e o volume geralmente é fornecido em ml. Então só corrige a questão do volume, transforma-o para litro e aí multiplica um pelo outro. Na hora que você multiplicar um pelo outro, você vai estar realizando exatamente o primeiro passo, que é o quê? Calculando a quantidade de matéria que está presente no titulante que foi utilizado. Parêntese. Pessoal, o termo quantidade de matéria é a expressão que veio para substituir aquilo que você usou durante muito tempo, chamado número de mols, né? Então é a mesma coisa, tá? Claro, né? Se a concentração estiver em grama por litro, a multiplicação entre eles vai me dar a massa. Se tiver em mol por litro, a multiplicação entre eles vai me dar o mol, a quantidade de matéria, tá? Então, tu vai estar calculando a quantidade de matéria do soluto no titulante. Esse é o primeiro passo. Depois que você obtiver tal dado, você vai elaborar o segundo e não menos importante passo. Qual? A equação devidamente balanceada, hein? Por favor, da reação que acontece entre o titulante e o titulado. Professor, e por que eu preciso da equação? Meus queridos, é exatamente a partir da equação e, consequentemente, do balanceamento dela que nós poderemos encontrar a proporção entre os componentes. E aí, à medida que eu tenho esses dados do titulante, conseguir quantificar o soluto do titulante, faço a equação, eu encontro a proporção. E aí a proporção me permite direto identificar o terceiro passo, que é o quê? Poder calcular, poder obter agora exatamente a quantidade de matéria, né, o antigamente chamado número de mols, do soluto no titulado. Ei, por que eu preciso disso? Meus caros, lembremos sempre qual é o foco: encontrar a concentração do titulado, do analito. Então, se agora eu sei a quantidade de matéria e eu já sabia o volume, acabou, pessoal. Agora, literalmente, eu vou obter a concentração do titulado, da solução do titulado. Tá? Aí eu lembro aqui a vocês. Os dois casos mais frequentes de solução, claro, estou falando para questões de titulação, tá? São concentração em mol por litro, concentração em quantidade de matéria, né? Antigamente chamada de molaridade, ou a concentração em grama por litro, massa por volume, que antigamente era chamada de concentração comum. Esse aqui é o esquemazão geral. Você cria meio que uma linha de raciocínio. Pelos dados maiores, em termos numéricos, que é o titulante, eu vou encontrar a quantidade dele. Monta a equação para obter a proporção, dessa proporção eu encontro a quantidade do titulado, e aí eu obtenho uma concentração. A questão está resolvida. O raciocínio, ele é complementar. Uma coisa vai puxando a outra direto. Qual o detalhe? É que, geralmente, se faz uma abordagem voltada para gráficos. E aí, quando a questão aborda para gráficos, muita gente se perde. Muita gente fica receoso. Primeiro por quê? Pessoal, repara numa coisa. Quando nós temos um gráfico referindo-se à titulação, esse gráfico apresenta no eixo vertical, uma relação do pH, lógico, né? Eu estou falando desde o começo, titulação por neutralização. E no eixo horizontal do gráfico é dada a informação a respeito do volume do titulante. Aí tu fica assim, professor, mas por que ele me dá no eixo horizontal o volume do titulante? Porque, pessoal, a bureta, na hora que eu abro aqui o controladorzinho de fluxo, a torneirinha, o que vai estar escorrendo é o titulante. O que vai estar sendo acrescentado é o titulante. É no Erlenmeyer que ocorre a reação. Então, nesse Erlenmeyer, o que está sendo acrescido
é o titulante. Então é nele que vai haver variação do volume. O titulado, ele foi colocado aqui dentro e eu não estou mais alterando. Tá? Aí olha o que acontece. Eu vou fazer aqui um exemplo de gráfico onde o titulado era um ácido. Presta atenção, o titulado é um ácido. Imaginemos que o indicador fosse, por exemplo, a fenolftaleína. Qual é a fenolftaleína em contato com o ácido? Eu ouvi daqui. Quimicamente você respondeu, professor, é incolor. Isso. Na presença de um ácido, a fenolftaleína se faz incolor. Mas, se aqui o titulado é um ácido, o titulante a gente vai entender como sendo uma base. À medida que a base vai caindo, o ácido vai sendo neutralizado e, consequentemente, a gente teria o quê? Olha aqui como é que poderia se manifestar o gráfico a respeito do processo. O gráfico se faria mais ou menos assim, pessoal. E é nesse formato de gráfico que eu peço que você tenha cuidado. Presta atenção. Pontos-chave. Primeiro, você vê que o pH começa baixo. Por quê? Porque o que tinha inicialmente, quando o volume do titulante era zero, ou seja, quando a boreta estava fechada, não tinha nada da base caindo ainda, era só ácido. Então esse aqui seria o pH inicial de um ácido. Aí você vê que o gráfico apresenta um trecho que ele se aproxima de vertical. Ele fica quase que um vertical perfeito, pessoal. Essa região vocês têm sempre de dar um destaque. E olha por quê. Porque essa região na qual você tem esse trecho que se aproxima do vertical é a região que você vai chamar de faixa de viragem. Sabe por quê? Porque à medida que a gente está adicionando o titulante, pessoal, e a base que eu usei como referencial do nosso exemplo está caindo aqui e neutralizando o ácido, o pH vai subindo, porque eu estou adicionando uma base. A fenolftaleína, que foi o indicador que eu sugeri para a gente imaginar no nosso exemplo, ela, no ácido, ela é incolor, mas na base, dependendo, lógico, da concentração da base, da força da base, ela pode ser rosa ou vermelho. Ei, vai haver um momento, então, em que vai haver a mudança de cor. É esse momento aqui, é esse trecho aqui. Quando, pessoal, a base cai aqui no Erlenmeyer e a cor muda, você vai fechar a bureta, pegar o Erlenmeyer, e por isso que a escolha para o frasco aqui de baixo é o Erlenmeyer, porque o formato dele com as paredes inclinadas para dentro permite que eu dê uma agitação ao fluido que está lá dentro sem riscos de derramar. Porque se ele fosse um becker, que é aquele que tem paredes paralelas, parece com um copo, quando a gente começasse a agitar, o risco de derramar é muito grande. Pessoal, eu estou brincando com ácido e base. O risco seria absurdo. Eu não posso deixar isso acontecer. Então, quimicamente, tu está aprendendo. Ó. O Erlenmeyer é ideal porque tu tem as paredes inclinadas para dentro. Quando você girar e formar aquele redemoinho, ele vai bater nas paredes e volta para dentro do frasco. Minimiza o risco de derramar. Nesse momento em que mudou de cor, você pega o Erlenmeyer e agita, ele vai voltar a ficar incolor. Mas esse é um alerta, ele está te avisando, ó, vai com calma que eu estou quase virando. O indicador dá esse aviso. E é esse trecho aqui. Então você vai voltar o Erlenmeyer para o lugar dele, vai reabrir o fluxo da bureta, porém agora você vai reabri-lo, permitindo apenas um gotejamento. Caiu uma gota, vai ficar vermelho, você vai agitar, ele vai voltar a ficar incolor. Caiu outra gota, vai ficar vermelho, você vai agitar, ele vai voltar a ficar incolor. Até o momento tal em que vai cair uma gota, vai ficar vermelho, você vai agitar e ele vai permanecer vermelho. Nesse momento, fecha a bureta. A titulação está encerrada. Você vai identificar quanto foi de base consumido para poder preencher aqui o segundo dado, que era o volume, e assim poder realizar o primeiro passo. No nosso gráfico, esse trecho se faz aqui, que é a faixa de viragem. Porém, eu peço para que você dê o destaque, é o seguinte, ó. Dentro dessa faixa de viragem, dentro desse trecho vertical, você vai dar ênfase ao ponto central. Professor, mas o meu gráfico não está muito descrito aqui, não está quadriculadozinho, eu fico meio inseguro de dizer isso. Não tem problema. Pode fazer por aproximação mesmo. Pode fazer a olho nu, visual. Mais ou menos o ponto central da faixa de viragem. Este ponto aqui é o que você vai chamar de ponto de equivalência. E aí, meus caros, olha só, no ponto de equivalência é o ponto no qual você tem a neutralização. Então, este ponto aqui vai nos permitir
marcar aqui no gráfico o volume de titulante que eu preciso para realizar a neutralização total do titulado. E, consequentemente, vai me permitir identificar qual é o pH daquela neutralização. Para quem acha que isso daqui é inútil, meus queridos, reação entre ácido e base gera sal. Tudo quimicamente, meu amigo, tudo flui. Presta atenção, porque aprender de forma natural é melhor. O sal é o que vai ser obtido bem aqui, quando houver equivalência à neutralização. Mas você também sabe que existe classificação de sais quanto sal de caráter ácido, sal de caráter básico, sal de caráter neutro. O pH disso daqui vai te permitir deduzir isso. Se a gente considerar 25 graus Celsius, condição ambiente, né, de temperatura, se esse pH for maior do que 7, eu estou dizendo para você que o sal originado é um sal de caráter básico, porque o pH deu maior do que 7. O pH da neutralização deu maior do que 7. Se, nessas condições de temperatura de 25 graus Celsius, o pH dessa neutralização do ponto de equivalência for abaixo de 7, pessoal, eu já sei então que o sal é de caráter ácido. E, consequentemente, se esse pH de neutralização for igual a 7, você vai dizer que o sal é de caráter neutro. Um paralelo? Pessoal, rapidinho. Hidrólise salina. Meus queridos, quimicamente, olha só. Se você tem um ácido forte sendo posto a reagir com uma base fraca, o sal é de caráter ácido. Se você tem um ácido fraco sendo posto a reagir com uma base forte, o sal é de caráter alcalino, de caráter básico. Se você tem um ácido forte posto a reagir com uma base forte, o sal é de caráter neutro. Obviamente que, seguindo essa lógica, você tende a dizer que o sal de caráter... o ácido fraco sendo posto a reagir com a base fraca, o sal originado dele seria de caráter neutro também. Entretanto, vão existir aqui duas condições. Primeiro, se a questão não lhe falar nada a respeito dos ácidos, do ácido e da base, no caso, né? Se ela não te der o alfa, se ela não te der o Ka do ácido e o Kb da base, as constantes de ionização e dissociação, respectivamente, você vai deduzir que se os dois são fracos, realmente o sal é neutro. Entretanto, se a questão te der o valor de Ka e te der o valor de Kb, mesmo os dois sendo fracos, você vai, pelo valor do Ka e do Kb, identificando quem é um pouquinho maior do que quem, dizer que o sal é de caráter levemente ácido ou que o sal é de caráter levemente básico. Mas vamos para o aprofundamento, estudado quimicamente. Pessoal, esse pontinho bem aqui, ó, o ponto que corresponde à metade, literalmente, a metade do volume da neutralização. Esse ponto, presta atenção, porque esse ponto é crucial para a tua questão. Este ponto aqui vai representar o que eu vou colocar aqui para ti com o nome de um assunto que a maioria alega ter dificuldade. Esse ponto aqui representa o que a gente chama tecnicamente de um tampão ideal. Professor, eu não sei nem o que é tampão, muito menos o porquê de ser ideal. Pois vamos lá. Sistema tampão ou solução tampão é uma mistura, solução, então é homogênea, feita por um ácido fraco e um sal que lhe corresponde a ser base conjugada, tá? Resumindo, um sal de mesmo ânion que aquele ácido. Ou uma base fraca com um sal que lhe é um ácido conjugado, ou seja, um sal de mesmo cátion que aquela base. Como é que ele funciona? Ele funciona para evitar grandes variações de pH. Mas não se preocupe não, a gente vai ter aula sobre isso. Eu só quero que você saiba que o tampão ideal é aquele no qual nós temos, por exemplo, a concentração do ácido igual à concentração do ânion, que é a sua base conjugada. Ou, se fosse um tampão básico, concentração da base igual à concentração do cátion. Mas qual é a consequência disso? A consequência disso, pessoal, é que neste ponto, o pH é igual ao pKa. Quer não lembrar disso daqui? Tudo bem. Lembra que esse ponto é o ponto do tampão ideal. Sabe por que eu estou pedindo para tu lembrar disso? Porque, em consequência disso, todo esse trecho aqui, vai atuar como sendo uma solução tampão. Ou seja, coexistem o ácido e a base conjugada.
e, consequentemente, podem atuar como um tampão. Ok? Então, meus caros, titulação pode ser feita a análise técnica, experimental, da qual você vai tirar toda a análise quantitativa de cálculos para o que a titulação se destina, que é descobrir a concentração do analito, do titulado, ou uma análise gráfica, que se a gente for pensar a nível de Enem, competência 5, habilidade 17, né? Interpretar outras formas de linguagem. Vem com a gente, porque quimicamente é onde mais tu vai aprender, porque nada melhor do que aprender de forma natural. Então, muito obrigado pela presença de todos até aqui. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima. Vou sair da frente para tu fazer print, afinal de contas, uma lousa dessa, né, querido? Vem!